Apesar de não ter vencido o jogo, o Cruzeiro apresentou um excelente desempenho contra o líder do campeonato, o Botafogo, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. E do cenário que o jogo se apresentou, com o Botafogo aceitando a posse do Cruzeiro, passando menos tempo com bola, o Cruzeiro se viu mais exigido em fase de organização ofensiva, tendo que elaborar mais as suas construções, trabalhar mais a bola. Ele apresentou bons comportamentos, padrões muito bem claros, com bons conceitos, bons princípios nessa fase de jogo, a fase de organização ofensiva. É justamente sobre esses princípios, sobre esses conceitos que a equipe apresentou, que eu queria falar aqui hoje. Começando primeiro pela estrutura da equipe, a estrutura ofensiva, em que a plataforma ofensiva que a equipe atacou. Vou mostrar para vocês. Bom, a equipe do Cruzeiro partia de um 4-3-3, que é já o sistema base do Pepa, desde que ele chegou, com dois extremos, um tripé de meio-campistas, partindo para os laterais mais baixos, certo? No entanto, como o Botafogo veio para o jogo defendendo no bloco médio, na altura aqui da linha de meio de campo, o Cruzeiro iniciava suas organizações ofensivas já no segundo terço do campo, aquilo que a gente chama de segunda fase de construção. E na segunda fase de construção, a equipe utilizava uma alteração estrutural. Ela mudava a sua estrutura de um 4-3-3 para um 3-4-3. E como ela fazia isso? Através de uma dinâmica partindo de um movimento de baixar o primeiro volante, o 5, no caso foi o Matheus Jus, entre os dois zagueiros, baixava os meio-campistas para ser o duplo pivote, que a gente chama, que é o eixo da estrutura, jogando alinhados aqui, subia os seus laterais, alargando eles, dando amplitude no campo, bem aberto na linha lateral, e trazia os extremos um pouco mais para dentro. E com isso aqui formava uma espécie de 3-4-3, algo próximo a um 3-4-3, nessa fase do jogo, né, em organização ofensiva, né, mais especificamente na segunda fase de construção, para, em seguida, a entrada no último terço. Né? E é importante entender a estrutura, porque a partir dela é que vão surgir os mecanismos, as dinâmicas que a equipe utilizou no jogo. Né? E aqui já temos a primeira. Né? É importante dizer também, com os extremos que entraram em campo, o Arthur Gomes pela esquerda e o Matheus Pereira pela direita, né? São dois extremos, principalmente o Matheus Pereira, que apresentam muita característica de jogo associativo, de jogo apoiado, que gostam de buscar muita bola no pé, de trabalhar curto, de tabelas e associações curtas, né? Espaço curto, juntamente com os meias. Então eles formavam um quadrado aqui no centro do campo, de muita capacidade de fazer a bola circular. Certo? Muita troca de posição, né? Muitas vezes o Lucas Silva subia e o Felipe Machado ficava. Ou o Machado subia e o Matheus Pereira baixava. Né? O Arthur Gomes fazia isso, porém menos. Né? Isso era mais comum com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira tinha mais essa característica de meia. O Arthur Gomes, em alguns momentos, recebia mais vezes aberto no corredor para 1 contra 1, que é mais característico de extremo. Mas ele também participava dessas flutuações por dentro. Né? No entanto, com menos frequência e volume do que o Matheus Pereira. Perdão. E aí, no entanto, apesar de você ter essa concentração de jogadores, muita flutuação, mobilidade, troca de passe de posição aqui no centro do campo, não era pelo corredor central que o Cruzeiro progredia. A equipe buscava progredir no campo e entrar no último terço pelos corredores laterais, através dos seus laterais, atacando a profundidade, atacando a linha de fundo aqui. Né? E a importância dessa movimentação desses quatro dentro é justamente para isso. Havia essa mobilidade aqui por dentro, essas trocas de posição, muito comum esses movimentos de um dos meias subir para atrair, fixar os meias da segunda linha do Cruzeiro, do Botafogo, perdão, para gerar espaço com bola no pé, para gerar o que a gente chama de bola descoberta, para o volante que está na base, achar uma diagonal longa para um dos laterais, normalmente o lateral do lado oposto. Para achar essa diagonal longa nos laterais, para os laterais receberem essa bola no espaço, atacando já em velocidade, para depois ter uma possibilidade de cruzamento na área e finalizar. Isso acontecia muito com o Felipe Machado e com o Lucas Silva. Em alguns momentos o Matheus Pereira também baixava para fazer diagonais longas, mas era mais com o Felipe Machado e o Lucas Silva. Especialmente o Lucas Silva, que foi peça muito importante para as construções do Cruzeiro, encontrando bons passes, boas conduções, se associando bem.
Mas enfim, era através dessa dinâmica, essas diagonais longas dos volantes, para achar os laterais em profundidade, que a equipe chegava no último terço. E depois que chegava no último terço com os laterais, a regra de ação era achar cruzamento na área para finalização. Foi aí que surgiu o problema do Cruzeiro, né? A baixa conversão da equipe, a baixa conversão de cruzamentos em finalização. Mas a gente vai chegar lá. Bom, tendo dito isso, vamos para os vídeos. Vou mostrar para vocês como que funcionou essas dinâmicas na prática. Aqui a gente já pode ver o Lucas Silva. Como é que é? Ó, a bola entra fora. Percebe o Matheus Pereira ali dentro do... Ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Matheus Pereira. Os extremos, Matheus Pereira e Arthur Gomes por dentro do bloco, ali no entrelinhas. E a ideia é justamente essa. Balança para um lado para gerar espaço para o lateral lado oposto. E aí o volante já olha e já faz a diagonal para achar o lateral em profundidade. Em seguida o cruzamento. Só que a maioria dos cruzamentos não se transformaram em finalização. Muitos deles foram interceptados. Ó, dessa vez o Justo subindo para atrair justamente o movimento de um jogador subindo para atrair e aí gera espaço para o que baixa na base para receber com bola descoberta para fazer o jogo progredir. Aí nesse momento ele acabou não achando a diagonal longa. Mas de novo, olha como é que o Felipe Machado sobe, avança para gerar espaço para o Lucas Silva conseguir a diagonal longa. E aí ele acha o lateral lado oposto, já chegando no último terço. Essa aqui não foi uma diagonal longa, né? Foi um passe mais curto, mas com a mesma dinâmica de entrada, né? No último terço. O passe, a bola no espaço para achar o lateral em velocidade de ultrapassagem para tentar cruzamento. Mas novamente o cruzamento não gera finalização, é interceptado. Novamente, o mesmo padrão. O Jussa vai baixar entre os zagueiros, empurra os laterais mais para o corredor lateral, mais para uma zona mais alta do campo. Os dois meios ali mais em frente. Perceba novamente aqui, ó. Quando o Jussa baixa, o Lucas Silva vai baixar para alinhar com o Felipe Machado, para formar essa saída em 3+2. E aí quando a bola entra neles ali, o Felipe Machado vai subir, que a intenção dele é atrair, para o coisa ter mais espaço. O Lucas Silva ter mais espaço. E aí ele consegue a diagonal longa para o lateral. Mas novamente, o cruzamento não é convertido em finalização. Novamente, sai em 3+2, agora com o Matheus Pereira na segunda linha. A bola vai entrar no lateral e ele vai buscar o cruzamento. Novamente, o cruzamento não gera finalização. Percebe que todos os cruzamentos, o Cruzeiro tem muito pouco peso na área. Esse foi um dos principais problemas da equipe. Ó. Novamente, ó, avança aqui os dois para atrair a marcação e gerar espaço para o Felipe Machado achar a diagonal longa. E aí, dessa vez aqui quem recebeu foi o Arthur Gomes. Lembra como eu falei? Que ele em alguns momentos recebia aberto, em vez de ser o lateral, ele que recebia para ter 1 contra 1. Novamente, a troca de corredor. O Lucas Silva, muito importante nas construções, já mapeia antes, olha o lateral, fazendo a ultrapassagem, já aciona ele com essa diagonal. Para sempre depois, em seguida, buscar um cruzamento. Novamente, o Justo entre os zagueiros, saída 3. Os dois volantes, os dois meias, né, como duplo de volantes ali. A bola vai entrar neles e eles vão acionar os laterais com essa diagonal aberta, né, para depois ter cruzamento. Perceba o pouco peso na área que o Cruzeiro dá. Bom, padrões muito claros, muito bem definidos, isso é um aspecto muito positivo. A equipe do Cruzeiro mostrou saber o que fazer, ter rotinas muito bem claras, bem definidas, princípios e regras de ações bem definidas. No entanto, ela acabou pecando no último terço, ao meu ver, por uma questão de pouco peso na área. A equipe, toda vez que chegava, quando havia o gesto do cruzamento, quando o lateral encaixava o pé na bola para cruzar na área, tinha poucos jogadores na área. Normalmente só o Gilberto, ou às vezes o Gilberto e mais um outro, talvez o extremo do lado oposto, para muitas vezes 3 ou 4 defensores. E isso diminuía a chance de conseguir uma finalização. E muitas vezes chegavam atrasados também. Né? A bola era muito rápida e os atacantes do Cruzeiro ainda não tinham chegado na área, bem posicionados para finalizar. Isso prejudicou a conversão dos cruzamentos em finalização.